Vai dar tudo certo. Tudo na vida passa, tá, Rui? Acredite. Tudo na vida passa. É difícil da gente aceitar. A aceitação que é mais difícil. Mas o resto, eu estou dizendo que a aceitação é mais difícil porque comigo foi assim. A aceitação foi pior. Eu sei. Então, vamos fazer nossa prece inicial, meus irmãos. Agradecendo a Deus, a Jesus, mais um dia de vida. Permitir, Jesus, que os Espíritos Consoladores nos socorram, nos amparem e nos inspirem. Esse estudo, Jesus, da doutrina espírita, visa o nosso crescimento. Somos espíritos, estudantes da verdade, buscadores da luz. Diante de nossas limitações, Senhor, emocionais, espirituais, intelectuais, pedimos, ó Jesus, a tua inspiração para que esse estudo seja útil a todos nós. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, eu estou com um problema aqui para entrar no computador. Eu vou fazer do celular. Eu não tenho hábito de celular, mas vamos fazer do celular. O computador está com problema. Mas vamos lá, então. Item 198 de O Livro dos Espíritos. Por não ter podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence às categorias superiores? Resposta. Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não isenta de provas que tenha de padecer. Se for puro, não será pelo fato de ter sido criança, mas porque era mais evoluído. 199. Por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? A duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido, e sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. 199A. Em que se transforma o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Aí tem um comentário de Kardec. Se o homem só tivesse uma existência, e se após essa existência, essa única existência, sua sorte futura, seu destino, ficasse decidido para sempre, qual seria o mérito de metade da espécie humana que morre em tenra idade? Lembrem-se que na época de Kardec não existia vacina. Então, até a época de Kardec, era comum as crianças morrerem cedo. Por isso se tinha muito filho, para ver se algum chegava à idade adulta. Mas o comentário de Kardec, a lógica que Kardec está usando, ela ainda prevalece, porque se metade da população morre com menos de 16 anos, sem ter feito nada de bom ou nada de ruim, para onde essas pessoas vão se só tem uma vida só? Não tem lógica Deus criar criaturas para viverem antes de usarem de forma coerente o seu livre-arbítrio. Uma criança de 8 anos, 7 anos, 2 anos, antigamente se morria muito, se morria no parto. Então, Kardec está usando uma lógica que faz todo o sentido do mundo. Se Deus existe, uma vida só não tem lógica na bondade divina. Se Deus existe, só a reencarnação pode mostrar, a visão reencarnacionista pode mostrar a bondade divina. Uma vida só, você fica muito limitado. Estão entendendo, gente? Sim. Uma vida só, veja bem,
Milhões de crianças que morreram no século XIX antes dos 12 anos. Deus existe. Então, vamos partir do princípio que a pessoa acredita que Deus existe. Qual é a lógica disso? Se só existe céu e inferno, gente, essa criança vive até 10 anos, vai para o céu. E o outro, que viveu mais, vai para o inferno só porque viveu mais? E teve mais tempo de fazer bobagem? Então, a gente começa a perceber que essa ideia, quando você tem uma fé e essa fé não tem reencarnação, é muito complicado. Não estou dizendo que não seja algo bom para a pessoa. Eu estou dizendo que, em termos racionais, de racionalidade, ela é irracional. Ela não tem lógica. Ela não fecha o entendimento. O Anderson, ainda tem aqueles que acreditam que se a criança não for morrer sem ser batizado, também não tem direito ao céu. Ainda tem essa parte aí, dessas pessoas que pensam desta forma. Entendeu? Porque não conseguem raciocinar que tem uma reencarnação. Eles não aceitam. Como não aceitam a reencarnação, a criança tem que ser batizada para ir para o céu, para virar anjinho, porque não tem reencarnação. E quando não é batizada, vai para outro lugar, sei lá, esqueci o nome, para poder passar o tempo para depois ir para o céu. Para depois ir para o céu, não para reencarnar. Eles não aceitam a reencarnação. É essa que não tem lógica. Aí, se você parar para analisar tudo isso, não tem lógica, não faz sentido. Mas, mesmo assim, nós fomos criados com este pensamento, com essa doutrina. Nós fomos criados. Eu fui criada com essa doutrina. E é difícil. É verdade. Eles não aceitam. É verdade. É verdade. Aí Kardec continua. Se o homem só tivesse uma existência, e após essa existência, essa vida, ele morreu, o seu destino futuro, a sua sorte futura, ficasse decidida para sempre, como querem muitos, qual o mérito da criança que morre cedo para ela gozar, sem esforço, da felicidade eterna? Com que direito ela se acharia isenta das condições tão duras impostas à outra metade das pessoas, ou seja, as pessoas que sobreviveram, né? As pessoas que sobreviveram. Semelhante ordem de coisas não se harmonizaria com a justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favor, para quem quer que seja. E os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmos. O homem deve ter o mérito de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Então, o livre-arbítrio é um princípio básico da doutrina espírita, justamente aqui Kardec está nos falando. O homem tem que ter méritos pela sua felicidade e pela sua infelicidade. Para ele ter mérito da sua felicidade e da sua infelicidade, ele tem que usar as escolhas para ter as consequências. Meu ato, minha ação, meu pensamento tem consequências. Então, causa e efeito, livre-arbítrio, reencarnação estão atrelados num conjunto. Com essa visão da reencarnação e lei de progresso, você começa a entender que as pessoas que morrem cedo, elas não vão para o céu, porque o céu é um estado íntimo, mas também não vão para limbo,
nem vão para o inferno. Elas estão num processo evolutivo. Por isso que ela diz... Boa noite, Débora. Nós temos aí já... Nós estamos com uma audiência boa hoje no YouTube, gente. Wellington, Valéria e Débora. Meus irmãos, sejam bem-vindos. Tá? Se quiserem comentar Anderson, aí no... por falar em YouTube, o estudo de sábado você não gravou, não? Gravamos, sim. Não no Eu não YouTube, mas encontrei o gravamos. estudo de sábado. Não. Qual estudo? O estudo de sábado, os 2 livros de sábado. Não. A gente só põe no YouTube o Recordações da Mediunidade. Mas mesmo Da assim eu Ivone... não encontrei. Mas tudo bem, vou procurar de novo. Mas aí tem que ver se de repente pode ter dado algum problema, né? Ou de repente a gente não lançou o técnico. Porque, infelizmente, A eu gente, não pude vai ter participar do que... estudo. Eu não pude participar do estudo no sábado, e no domingo de manhã fui procurar. Tá E vendo não aí, achei. o técnico? O técnico, tem que falar com o técnico, ele está ganhando... Esse técnico, ele errou, então. Ele não lançou o estudo. Vamos depois reclamar com o técnico. Falou, então. Com o nosso contra-regra. Ele não lançou, então, o Recordações da Mediunidade. Ai, vou ter que trocar esse contra-regra. Assim não é possível. Aliás, não é racional... Anderson, desculpa, eu vou ter que sair, eu não estou conseguindo compreender bem as coisas. Eu não estou conseguindo assimilar. Aí eu não vou poder participar. Desculpa, Anderson. Desculpa, não, Rui. Amigos. A gente vai... Nosso irmão Rui teve um AVC, a gente sabe, Rui, a gente entende. Mas, Rui, mas nem para você ouvir está difícil? Eu estou fazendo confusão com as coisas. Eu não estou conseguindo. Eu não sei se porque eu saí, cansei muito hoje. Eu fiquei um bom tempo lá. Desculpa, Anderson. Não, que isso. Tá bom, A gente vai estar orando por você, tá, meu irmão? Não tem que desculpar, não, Rui. A gente vai pedir por você. A gente vai orar por você agora no final da... Tá bom? Pode deixar que a gente vai envolver. Desse jeito não vai dar. Não Tá vai ok. dar. Tá ok, tá ok. A gente entende, sim. Vamos então, meus irmãos. A criança, então, ela é um estado de inocência, a criança. Quando ela nasce, ela ainda é inocente. Mas é um espírito imortal que traz uma bagagem. Essa bagagem da criança vai despertando na medida em que a criança vai vivendo, vai experienciando. É uma bagagem que a pessoa traz consigo. Então, à medida em que a criança adentra ao mundo e as problemáticas, a criança assume, então, a sua tudo quem ela é. Antes, a criança viu seu corpo físico ao mundo físico. O ser humano, ele demora muito tempo, ao contrário de outras espécies, o ser humano demora muito tempo para poder ser independente. Então, a criança, ela tem a aparência que permita, e a inocência que permita a sua sobrevivência perante os adultos. Então, biologicamente, a criança humana, ela é muito frágil e ela precisa da ação de terceiros. Todos nós só estamos aqui hoje, vivos, encarnados, porque nossos responsáveis, pessoas mais velhas, cuidaram de nós. Então, a criança, ela tem essa inocência, esse encantamento, para poder dar os laços de
de amor, de fraternidade entre pai, mãe e o filho, para que esses possam, a partir daí, doar todo o seu amor, o seu carinho, a sua afeição e fazer essa criança se tornar adulta. A partir daí, já adulta, ela começa, então, a fazer as suas escolhas, né? As escolhas da criança. Então, a gente precisa entender que a criança, Kardec pergunta, né, por que se morria tão cedo? Na época de Kardec e antes, era muito comum. Então, a primeira resposta que a gente tem que entender é que a ciência da época de Kardec, não sei se vocês sabem disso, mas na época de Kardec não se sabia, ainda estava começando o estudo da higiene com as mãos. Com as mãos. Então, por exemplo, todos os métodos de higiene no parto não existia. Então, a morte no parto era muito comum, de mãe e filha. Era muito comum. Por isso que a própria estética, a escolha que os homens faziam no século XIX, século XVIII, século XVII, geralmente as mulheres muito franzinas, elas ficavam solteironas. Porque como era fácil morrer na gravidez, as mulheres fortes, troncudas, não sei a expressão, esqueci agora, anca, larga, os homens preferiam esse tipo de mulher. Ancas largas. Porque se achava que de ancas largas. Se acreditava, isso é crendice, tá, gente? Hoje a gente sabe. Mas acreditava que esse tipo de mulher engravidava mais. Então, muitos vestidos femininos tinham muito enchimento para dar essa aparência, para tirar a aparência franzina, porque as mulheres franzinas, sobretudo as jovens franzinas, tinham menos chance de casar antigamente. Por quê? Como se morria cedo, havia aquela crença de que as mulheres ancudas, né, de ancas largas, elas eram melhores para ter filhos, para engravidar. Mas tudo isso, gente, era devido a que a medicina era muito pouco avançada. Então, por isso, porque a medicina era pouco avançada, é que você tinha esses problemas, né? Tinha esses problemas. Nós, na medida... E as crianças morriam, era comum as crianças morrerem cedo. Então, nem sempre é expiação. Nem sempre a criança morria cedo porque estava expiando erros do passado. Era a própria condição que o planeta dava de sobrevivência. Hoje, com o avanço da ciência, o ser humano tem mais chance de sobreviver, né? O ser humano hoje tem mais chance de sobreviver. Por quê? Por causa do avanço da ciência. Então, primeira coisa do motivo das crianças morrerem na época de Kardec e antes, com muita facilidade, a gente não pode esquecer esse detalhe. O planeta trazia
condições mais difíceis de sobrevivência. Não existia vacina, não existia higiene, não existia essa noção de que existiam vírus, virose. Em 1857 não tinha nada disso. Havia estudos, mas ainda havia muita polêmica sobre isso. Tá? Então, nós hoje temos, no Brasil, por exemplo, o estilo de vida, né? A capacidade de chegar à média do brasileiro de sobreviver, de viver, se não me engano, está em 76 anos, a média. Antigamente era 40, 50. Isso tem melhorado. Por que tem melhorado? Tem melhorado porque tem tido avanço da ciência. Então, quando você ouve a ciência, as recomendações da ciência, você vive mais. Exemplo, eu vi uma série chamada The Crow. Alguém aqui viu essa série? The Crow? Eu não. É uma série sobre a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth. Eu vi. Desculpa. E conta a história dela desde da época que ela não era rainha, ela é coroada, o pai dela morre, até os dias atuais. A série ainda não acabou, ainda vai ter uma temporada agora falando dos anos 2000. Pois bem, ela está viva, 90 e poucos anos. E a irmã dela, que era mais nova que ela, já morreu. O marido dela até viveu bastante, mas já desencarnou. Quando você vai olhando a série, você percebe que ela está viva e muito se deve ao estilo de vida que ela tinha, que era um estilo de vida saudável. Ela nunca foi obesa, ela não era de encher a cara. Nos anos 50, 60, 70, todo mundo fumava, ela nunca fumou. Ela fazia esportes. Então, não é só o destino. Nós também construímos uma vida de vida mais longa ou não, também devido a nossas escolhas. Eu estava lendo um artigo, semana passada, que num povoado no México, no interior do México, a população substituiu os chás e as bebidas tradicionais nos seus rituais religiosos pela Coca-Cola. Começaram a botar Coca-Cola até nos rituais deles. E quase não bebiam água. Foram pesquisadores lá. O número de diabéticos aumentou em mais de 100%. Assim, aumentou terrivelmente. Eles nem tinham pessoas com diabetes de uma hora para outra. Por quê? Porque eles ficaram fanáticos por refrigerante com açúcar. Percebam bem, isso não é o destino. É ignorância. Estão entendendo, gente? A ignorância nossa impede da gente viver mais. Às vezes, tem nada a ver com vida passada. Tem a ver com a escolha de agora. Milhares de pessoas, eu acompanhei em 2020, 2021 e até mesmo 2022, morreram de Covid porque não quiseram se vacinar. Elas não morreram de Covid porque estava no destino delas. Há pessoas que desencarnaram porque tinha que desencarnar mesmo. Mas muitas pessoas só desencarnaram porque foram imprudentes.
Só que o nível de ser imprudente, todo mundo é. Todos nós somos. É difícil uma pessoa ser correta na alimentação, exercício físico, meditação, pensamento positivo o tempo todo. Então, muitas vezes, a qualidade de vida de um, o envelhecimento saudável de um, como a Rainha Elizabeth, que está com 90 e tantos anos, pegou Covid, mas estava vacinada, não passou nada, com 90 e pouco tantos anos. 90 e tantos anos, mas ela tomou todas as vacinas. Entenderam? Tem gente com 40 anos que não tomou vacina e morreu. Então, a gente precisa entender que lá no século XIX, as crianças morriam também muito devido às limitações da ciência da época. O Wellington comentou aqui para a gente, no YouTube, gente. Eu vou ler aqui para vocês. O Wellington falou assim: eu já ouvi um senhor dirigir-se a uma jovem e afirmar que ela seria uma boa parideira por possuir ancas largas. Ou seja, o Wellington está nos dizendo que ainda há pessoas que, olhando uma pessoa de ancas largas, acredite que isso garante gravidez, né? Vocês vejam como isso ainda é arraigado. Nós estamos em pleno século XXI e ainda há pessoas com essa visão, né? Aí Kardec pergunta: não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência? Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação ainda não pôde ter exercido a sua influência? É verdade. Muitas vezes, quando você lida com crianças de 4, 3, 5 anos, você já vê uma série de tendências diferentes. Uma tendência à violência, à mentira, a querer aparecer, até mesmo tendências sexólicas, que às vezes uma criança tem que outras não têm. Por que isso? Porque uma criança já é tão acesa para isso. Porque uma outra criança gosta tanto de aparecer e até faz coisas para aparecer. Se alguém aparecer mais do que ela fica irritada. O outro que bate. Então, tudo isso, Kardec tem toda a razão. Até hoje, nós vemos, quem tem contato com crianças, vê características naquele espírito. Às vezes são irmãos. São irmãos, mesmo pai, mesma mãe, moram na mesma casa, tiveram a mesma educação, mas são pessoas completamente diferentes. São crianças diferentes, porque o espírito, ele traz a sua bagagem. Ele não está zerado. Se ele fosse zerado, se ele tivesse começado a existir ali, naquele momento, aí você poderia até falar, né? Ah, tá, ok, tudo bem. Então a criança é assim porque é cultural. Há quem ainda ache isso, tá, gente? Há muitas pessoas, por exemplo, a visão comum, né, quem não conhece a realidade espiritual, de afirmar que tudo é cérebro. Claro que o cérebro tem influência, claro que tem. A doutrina espírita não nega isso. Mas
para além do cérebro tem um espírito. Outros dizem que tudo é a sociedade. É a sociedade que forma o caráter do indivíduo. Claro que a sociedade influencia. Não tenho dúvida disso. A sociedade influencia nossa personalidade, nossas escolhas, nossa ética, nossa visão de mundo. Mas as pessoas de uma mesma sociedade são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque são espíritos diferentes. Então, nós todos somos brasileiros, nós todos vivemos na mesma cidade, mesmo que a gente não viva, por exemplo, você pode viver em Rio das Ostras, ou em São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Valença, mas vai ter outras milhares de pessoas que moram ali que são completamente diferentes. Ah, todo mundo estudou na escola tal. Sim, mas as pessoas são diferentes. Então, a sociedade influencia? Claro que influencia. Claro que influencia. Influencia no gosto, influencia em escolha. Mas, na medida em que o espírito tem discernimento, ele não se deixa influenciar por coisas negativas daquela sociedade. Ele é menos influenciável pelos idiotismos culturais daquela sociedade. Aquilo não arrasta tanto. Já outros não. Outros traduzem com muita facilidade o que há de pior naquela sociedade. Mostrando que o quê? Para além da influência cultural, para além da influência social, para além da influência genética, para além da influência cerebral, tem também o espírito, com seu livre-arbítrio, o seu pequeno discernimento, que vai aumentando na medida em que ele toma mais consciência da realidade espiritual da vida. Então, a criança, ela nem sempre é aquela criança doriana, aquela criança perfeita. A criança, muitas vezes, é egoísta, é mesquinha, é agressiva, é sensual. E cabe aos pais, os responsáveis, não vedarem seus olhos para esse espírito. Faz parte da vida. Todos nós temos defeitos. E a criança, nossos filhos, também. O problema é que, muitas vezes, nós, pais, vedamos o nosso olhar. Nós achamos que, se o filho tiver algum problema, isso é algo que que a pessoa fica com vergonha. Parece que os pais, às vezes, entram numa competição, porque o filho dela tem que ser perfeito, o filho dela tem que ser não sei o quê, o filho dela tem que ser não sei o que lá. Gente, isso é uma bobagem. Nós temos que amar os nossos filhos e temos que fazer de tudo para que nossos filhos sejam felizes. Então, identificar a imperfeição do filho não é de forma alguma você pensar mal do filho. Ao contrário, é tentar ajudá-lo. Alguém quer comentar alguma coisa? Hein? Comentários? Nada? Quero comentar nada, não. Então, vamos lá. Vamos continuar. Aí Kardec diz assim: não se vêem algumas, está falando de crianças, né? Que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a perfídia, até mesmo o instinto do roubo e do assassino,
assassinato, do assassínio, não obstante os bons exemplos de que estão cercadas? A lei civil as absolve de suas más ações, porque diz, agiram sem discernimento. E tem razão, porque, de fato, elas agem mais por instinto do que por intenção. Mas de onde vêm esses instintos, tão diversos em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e sujeitas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, se não da inferioridade do espírito, já que a educação em nada contribuiu para isso? As que são viciosas o são porque seus espíritos progrediram menos. Têm então de sofrer as consequências não dos atos que praticaram na infância, mas dos atos de suas existências anteriores. A lei, portanto, é a mesma para todos, e a justiça de Deus a todos alcança. Então, a reencarnação explica para nós as diferenças entre as pessoas. Diferenças essas que a gente já identifica numa criança. As diferentes personalidades explica a doutrina espírita. Se deve ao fato de nós estarmos com espíritos diferentes. Nosso papel como pais, como educadores, é entender isso. As pessoas estão em momentos evolutivos diferentes. Cada qual nas suas experiências encarnatórias. Nosso irmão Rui teve um AVC. Qualquer um de nós pode ter. E de uma hora para outra, a nossa vida sofre um torvelinho. Daí a necessidade que a gente tem de entender que ele não está sendo punido. Ele está vivendo experiências necessárias para o seu aprendizado. São necessárias para o espírito dele, assim como cada um de nós tem as suas. São desafios de crescimento de cada um. O ideal é que nós tenhamos consciência disso agora, para que quando a adversidade, sobretudo a adversidade física e emocional vier, nós não pensemos só em punição, mas pensemos também em o que essa experiência, o que eu preciso aprender com essa experiência. A raiz de todas as vivências que a gente tem no dia a dia, sobretudo aquilo que nos contraria, é olhar não para o outro que nos magoa, que não nos compreende, que nos ofende, que nos fere, que nos rouba, que nos mata. Mas sim, porque nós estamos passando por essa situação. O que causa? Qual é a raiz? Porque, veja bem, eu só passo por situações que são necessárias ao meu crescimento. A dor, ela não é um mandamento evolutivo. Ela faz parte. Mas há uma outra forma de evoluir em que você não precisa da dor como alerta. Qual é essa forma? Qual é essa forma, gente? É o amor, né? Eu não sei se é eu que congelei ou se foi você que congelou. Exatamente. É o amor.
Não. Congelei? Eu não sei Tá se me foi ouvindo? eu ou foi você, né? Eu consegui te ouvir. É o amor. É o amor. Além de todo ensinamento, né, o Anderson, é a forma pela qual a gente encara esses momentos de adversidade, né? É difícil? É. Mas se a gente não se revoltar e a gente realmente tirar ensinamento, né, fica mais suave. É verdade. O Wellington colocou aqui no YouTube. Tem casal que nas brigas imputa a carga genética do cônjuge os ônus da imperfeição, das imperfeições do filho. Mas veja bem, é o desconhecimento de que o espírito, o filho dele, é um espírito. É. A gente compreende que isso aconteça, é natural que aconteça, porque esse conhecimento que para nós é um conhecimento tão, né, tão certo, a ideia da reencarnação para o espírita é uma coisa tão tranquila que a gente esquece que a maioria da população desconhece completamente, não só desconhece, como não aceita a noção de reencarnação. Então, como a pessoa tem que dar uma explicação e a ideia de reencarnação nem passa pela cabeça dela, ela vai dizer que é a genética. Até porque a genética a carga genética tem a ver só com o físico, com a matéria. As outras coisas é do espírito mesmo. A pessoa não tem essa noção, então ela vai acusar a genética como a causa do caráter. O outro vai dizer que é a sociedade. O outro vai dizer que é o cérebro. Tudo bem, a gente entende. O que a gente tem que entender, para nós, espíritas, é que a gente entende. No entanto, não significa que a gente precise aceitar. Para além do cérebro, para além da genética, há um espírito imortal. E esse espírito imortal reencarna, renasce. Somos nós. Kardec vai nos dizer que esses temperamentos das crianças, de onde vêm? A doutrina espírita explica. Através das reencarnações, esse espírito construiu a sua personalidade. Quando ele reencarna, ele traz traços dessa personalidade. É comum o bom observador perceber no seu filho, já desde cedo, coisas que os pais terão que trabalhar. Às vezes ele nem sabe de reencarnação, mas ele sabe que o filho tem aquela jeitão. É percebido. E dá para trabalhar com terapia, com aconselhamento, com muito afeto. O segredo para que nossos filhos, que são espíritos, se libertem desse passado, dessa carga do passado, é o amor. E o amor que a gente está falando não é uma palavra vaga, mas é o carinho, é a compreensão, é a paciência. Então, o amor se converte aí numa atitude de acolhimento ao imperfeito. Imperfeito que convive conosco, tentando educá-lo. Esse é o nosso papel como pais. Ok, gente? Até porque eu posso interromper? Sim. Até porque, Anderson, nós somos pais justamente até para aceitarmos os nossos adversários do passado, né? Porque é uma colocação aonde o nosso amor faz com que supere. Primeiro que a gente tem um esquecimento, né? E a gente já nasce na família que a gente realmente precisa escolheu, né? E esse esquecimento dá a chance da mãe e do pai amar
justamente, às vezes, até aquele adversário mesmo que veio para a gente poder se ajustar, né? Então, eu acho que a função do pai é uma função dos pais, né? É uma função muito grande, muito responsável. A gente tem que realmente colocar amor. Como você falou, o amor não na palavra, né? O amor na essência do que é realmente o amor, né? Isso aí. Gente, ficamos por aqui. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Vamos fazer nossa prece final. Vamos envolver em nossa prece o nosso irmão Rui, que teve um AVC, tentou participar agora aqui do estudo, mas não conseguiu. Então, todos vamos orar, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que nos auxilie, Jesus, que nós possamos, Senhor, amadurecer o raciocínio, o sentimento e o pensamento. Permita, Jesus, que ainda nesta encarnação possamos ter a lucidez do entendimento, que nós possamos aprender através do amor, antes que a dor bata na nossa porta. Permitir, Jesus, que nossos corações unidos em Ti possam, Jesus, clamar pela Tua presença no meio de nós. Vem, Jesus, vem, divino amigo, vem trazer as Tuas bênçãos e a Tua paz. Permitir, Senhor, que os Espíritos Consoladores nos auxiliem, nos amparem e nos protejam. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Meus Boa irmãos, noite. vamos agora nos preparar para daqui a pouco começar a palestra do Arautos, tá bom? Até já, eu vou para o YouTube.